E o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, está cumprindo a agenda aqui no Pará esta semana e a gente vai conversar com ele agora, ao vivo, aqui no Povo na TV. Renan Santos, boa tarde. Tudo bom? Obrigado por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço, um prazer. Afinal de contas, o SBT, a TV Norte Pará, está abrindo os debates, convidando pré-candidatos para falarem sobre esse período importante de eleições para este ano. E eu começo lhe perguntando, Renan, sobre o seu partido, o Partido Missão, que foi criado ano passado. É um partido que vai chegar à sua primeira eleição. E como se construiu a sua candidatura num partido que começou agora a sua atividade política? Nosso Partido Missão foi fundado no final do ano passado, com mais de 3 mil jovens coletando assinaturas ao redor do país. A gente bateu todos os recordes em número de assinaturas coletadas em todos os estados. Ou seja, é o partido que surgiu com mais energia. Tanto que mal a gente surgiu, a gente anunciou a minha pré-candidatura à presidência. Eu sou presidente do Movimento Brasil Livre, sou presidente do partido político. Até para o pessoal entender a história, eu liderei as manifestações junto com a MBL pelo impeachment da Dilma Rousseff em 2015, 2016. Fui vice-presidente do comitê do impeachment lá em Brasília. E ajudei, junto com o nosso time, a montar essa estrutura política que é o maior movimento social do Brasil hoje. E um dos maiores do mundo. Então, isso me credenciou a ser a liderança para ser candidato à presidência agora em 2026. Certo, Renan. Então, a base do Partido Missão é o MBL, como o senhor falou. O MBL que se notabilizou também, além como o senhor falou, da questão do impeachment da ex-presidente Dilma, mas também foi um grande apoiador de Jair Bolsonaro em 2018. Não. E aí não foi um grande apoiador, não foi mas tinha integrantes do MBL que estavam apoiando Jair Bolsonaro. Teve algumas pessoas que saíram do MBL e depois foram lá puxar o saco dele. Sim. O que nós fizemos no final... Mas em 2018, vocês no segundo turno eram só. Jair Bolsonaro, Não. certo? Não. No segundo turno, não? Só no segundo turno, mas isso não quer dizer que a gente apoiava. A gente fez uma escolha pragmática entre o PT e ele. Certo. E hoje vocês se posicionam como em relação ao bolsonarismo e ao Bolsonaro? Não só com relação ao bolsonarismo, mas ao petismo como um todo, a gente acha que a gente não tem que ficar preso nessa discussão maluca. Sim. Hoje, o que o Flávio Bolsonaro tem a propor na presidência do Brasil? Nada. Ele agora soltou um plano dizendo que vai combater o crime, imitando as minhas propostas e explicando elas de uma maneira meio burra. Ele mesmo não sabe dizer. Só que ele foi deputado estadual no Rio de Janeiro, estado de onde surgiu o Comando Vermelho, não fez nada sobre o crime organizado. Muito pelo contrário. Era próximo da turma das milícias, do Adriano da Nóbrega, e estava defendendo agora para o governo do Rio de Janeiro o Bacelar, que é ligado ao Comando Vermelho, junto com o TH Joias. Foram presos. Do outro lado tem o Lula, que dispensa apresentações envolvidos nos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, que vai do Petrolão ao INSS. Pegaram agora o partido dele no escândalo do Banco Master. Aliás, quem não está no Banco Master, dica, eu não estou. E aí a gente fica preso nessas duas coisas. Não podemos. Então, o que nós temos que fazer é propor algo novo para o Brasil. Propor uma solução para os problemas brasileiros, que não seja basicamente puxar saco do Trump ou puxar saco da China. A gente consegue tornar o Brasil um país grande, do nosso jeito. Estudando muito, trabalhando muito e não mentindo sobre os problemas. O Brasil está cheio de problema e a gente tem que apontar os problemas e propor a solução. Inclusive, o MBL, o seu partido Missão, se notabiliza muito por criticar a classe política, uma crítica muito contundente a sistemas, a formatos de poder que estão constituídos já no país. E eu lhe pergunto, Renan, a sua candidatura quer, obviamente, chegar à presidência. E chegando à presidência, como é que o senhor pretende governar? Porque as alianças podem ocorrer, E como é que o senhor pretende governar sem essas alianças, sem a política tradicional no país? De maneira também muito clara. Nós vivemos um regime que chama presidencialismo de coalizão. Infelizmente, o presidente da República tem que sentar e vai ter que se compor com um monte de tranqueira que vai ser eleito pela população. A população vai ficar brava com o que eu vou falar aqui. Mas a maior parte das pessoas, para deputado federal, vão votar em um monte de bandido no Brasil. Vai chegar agora as eleições em outubro e as pessoas vão na urna e vão apertar o número de algum ladrão. Aqui no Pará vão eleger um monte, lá em São Paulo, de onde eu venho, vão eleger um monte, na Bahia vão eleger um monte. Aí o presidente da República vai ter que sentar lá e vai ter que negociar com os ladrões que foram colocados naquela posição pela população. Meu critério é, quer compor governo comigo? Quer se aliar? Me nomeiem pessoas boas para tocarem o meu projeto junto comigo. E se cometerem qualquer ilícito, rua. É um projeto que, se não estabelecer as regras antes de uma conversa, ou seja, eu vou sentar na mesa com você, quais são os critérios? E os critérios têm que ser muito republicanos e todo mundo tem que saber. É um governo que vai ser um governo traidor. Eu não pretendo destruir a minha reputação e distribuir um partido que foi montado por jovens ao redor do Brasil fazendo as mesmas coisas que os outros fizeram no primeiro mandato. Eu prefiro tomar um impeachment do que ficar me aliando com vagabundo. Então, não farei isso. Estou pronto para conversar, mas a conversa vai estar em termos republicanos, nunca na malandragem. Certo, Renan. E você passou por Santarém? Está aqui em Belém. E o que você tem apresentado para o Estado? Inclusive, até chamou a atenção, você está de bota aqui, Sim, de galocha. E por que essa bota? Porque eu fui gravar agora no Jurunas, na favela, ali perto do cais.
e me sujei de lama, fiquei sem tênis, tinha uma galocha e vou gravar mais vídeos, porque eu estou em pré-campanha, eu estou rodando os lugares, então, como vocês podem ver aqui, os espectadores, estou de galocha e vamos ver se a galocha ainda dura. E Renan, como é que você, além, obviamente, de apresentar o que tá de realidade, né, o que tem te chamado a atenção, né, você tem gravado vídeo sobre isso, o que você propõe? Muito, de maneira clara. Eu vejo, primeiro eu vou entender agora sobre o Pará. Né? Você quer falar sobre o Brasil ou Pará? Brasil e Pará, né? Vamos começar sobre Pará. Pará, perfeito. O estado do Pará, ele é tratado pelo Brasil como uma colônia. É uma colônia, é um regime colonial. Vocês têm uma família que administra o Pará, que é a família dos Barbários. Essa família, junto com uma elite local, extrai os recursos naturais, impede, junto com o governo federal, das pessoas trabalharem. Veja o que aconteceu agora com os pecuaristas no interior, o ICMBio tratando o pecuarista como se fosse terrorista. Esses recursos são extraídos, a população é tratada como animal. Eu visitei agora Melgaço, na ilha do Marajó. É assustador o modo como as pessoas vivem ali. É basicamente condições de vida de calamidade pública. E esse sistema se retroalimenta enquanto essa elite fica viajando. Estava lá agora o Barbário lá em Lisboa, com a elite jurídica brasileira, tomando vinho, curtindo. Isso é uma loucura. Eu vi agora a favela do Jurunaqui, uma situação horrorosa. Metade da população de Belém vive em palafitas e favelas. Isso não é aceitável. E a gente não pode aceitar isso. Então o que nós precisamos fazer? Temos que substituir a elite política local. E como? Trazendo o que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial para fazer com que os municípios tenham uma autogestão boa, aumente a atividade econômica, e quanto mais atividade econômica, menos o povo vende o voto. 2, nós precisamos fazer um marco na área de infraestrutura para que a gente junte o Pará com o resto do Brasil. Sim. Estradas e ferrovias, hidrovias, e parar com a sabotagem que tem de ONG estrangeira metendo o bedelho no trabalho aqui no Pará. Existe um trabalho de sabotagem gigantesco no Pará. A região de Santarém, onde eu estava, é uma região que é para crescer muito. É um entreposto logístico que conecta centro-oeste e norte. E aí ficam sabotando, não deixam o pessoal trabalhar. Índio invadindo a Cargill, porque a hidrovia ainda é uma suposta tribo indígena que tinha desaparecido no século XVIII e agora reapareceu. São coisas malucas que acontecem. E essa sabotagem está impedindo as pessoas de ganharem dinheiro aqui. Destruição do crime organizado. Eu vi agora nas favelas novamente simbologia do Comando Vermelho, por mais que a polícia daqui seja muito braba, a polícia militar aqui trabalha bem. Um trabalho muito forte para criar uma zona econômica especial envolvendo a área de mineração. Aqui também tem terra rara. Então nós temos que tirar o minério, mas não mandar ele bruto para fora. Nós temos que começar a colocar a cadeia aqui. E aí isso gera empregos de qualidade. Ao fazer isso, nós conseguimos em 4 anos andar com isso só para o Pará. A gente vai falar sobre uma revolução na vida das pessoas. Uma revolução econômica que torna o Pará, do ponto de vista econômico, um lugar viável. Para o resto do Brasil, aí a lista é gigantesca, né? Que temos muitos Parás, temos problemas de São Paulo, temos problemas do Nordeste, temos problemas do Centro-Oeste. Mas, em resumo, reforma econômica para diminuir a despesa do governo, para que o dinheiro fique barato, para os juros cair e não cobrar tanto imposto, e ir para cima do crime organizado como nunca fomos na história do Brasil. Prender e ou matar todo mundo do crime organizado. Passar a rapa, tornar o Brasil um lugar seguro, mudar a legislação penal brasileira para isso, fazer reformas de competitividade que façam com que trabalhar no Brasil faça sentido. Hoje a energia elétrica é muito cara, inclusive aqui no Pará acho que é mais cara do Brasil. Energia elétrica no Brasil é cara, infraestrutura no Brasil é horrível. Como é que alguém vai levar um produto de uma cidade A para a cidade B quando é tão caro fazer as coisas? E é por isso que os produtos vêm todos da China e a gente não produz nada aqui. Porque não vale a pena produzir no Brasil. E se você produz, você é penalizado. Em todas as áreas. Do pequeno agricultor que está trabalhando aí, parece o cara do ICMBio de helicóptero querendo prender ele, até um cara que monta uma metalúrgica em São Paulo e não consegue porque fica um fiscal enchendo o saco pedindo dinheiro. Isso tem que acabar. A gente tem que fazer um Brasil amigo de quem trabalha e inimigo de uma elite vagabunda. Certo, Renan, muito obrigado pela sua presença aqui no Povo na TV. Nosso programa está aberto a várias correntes políticas, afinal de contas é o momento de discutir, de apresentar as ideias e o eleitor faz o seu voto em outubro. Muito obrigado, Renan. Te agradeço demais. Tá certo, boa tarde, até a próxima.